A história da agricultura de Santa Rosa com Paulo Capel, que chegou na nossa cidade em 1957 para instalar o escritório municipal da Emater. Ascar. Na época, Chamava-se Ascar. Muito bem. Hoje, Emater, Ascar. Exato. Paulo, como é que você encontrou a nossa cidade com relação à nossa agricultura naquele final de década dos anos, aliás, de década de 1950? Bom, se a gente saísse andando pelas estradas, que era só barro, o primeiro asfalto ia só até Montenegro. Aqui tudo era barro, não tinha pedrinha, era barro. Se a gente saísse andando no entorno de Santa Rosa, eu não achava casa de agricultor nenhum. Não se enxergava casa nenhuma. As casas eram nas baixadas, porque estavam perto da água. Então, um dos trabalhos que foi feito pelas equipes, porque era um rapaz e uma guria que trabalhavam, ela em economia doméstica e ele agrônomo, foi trazer essas casas para cima, porque lá embaixo era muito pior para viver. E, além do mais, os chiqueiros, na época, o auge era a criação de suínos, mas pequenas criações. E aqueles chiqueiros não eram nunca limpos. Tinha tonelada de esterco dentro deles, e não eram limpos. Então, imagina como esse pessoal vivia naquela época. Havia tabus alimentares. Não come isso com aquilo porque faz mal e por aí vai. Se me permite te interromper, Paulo Capel, o que eram os tabus alimentares da época? Por exemplo, frutas com leite de maneira nenhuma. Qualquer tipo de fruta? Qualquer fruta com leite. Podiam comer uma fruta só, não duas misturadas, porque não fazia bem também. Então, desde a alimentação, problemas da alimentação das pessoas, até na maneira como viviam. Por exemplo, as mulheres se vestiam com calças para trabalhar na roça, com calças por baixo do vestido, calças compridas, mangas compridas e cobertas até aqui com pano na cabeça e o chapéu de palha na cabeça. Por quê? Não queriam se queimar no sol. O sol para elas não era bom. Então, essas histórias todas, se nós contarmos hoje em dia, que elas trabalham na agricultura, como já vi umas, de moto e com com calcinha, quer dizer, com shorts e sutiã, coisas assim, não dá para acreditar que antigamente era diferente. Então, essa série de coisas todas, não é que na época de onde eu vim era diferente, mas nunca me chocou tanto como aquilo que se enxergava aqui. A intervenção da Emater pela extensão e pela assistência técnica, quantos anos levou para ser aceita? Porque era uma novidade naqueles anos, 1957. Quanto tempo levou para ser aceita pelos agricultores? Essa história é até engraçada, algumas. Por exemplo, trabalhava comigo Irmgard Gerda Leck, filha de um pastor lá de Lajado. E ela, quando ia comigo, os agricultores falavam comigo, mas as donas de casa não falavam, receosas, falavam com essa pessoa estranha, né? Então, ela tinha que ter muito tato, ela com a dona de casa, tentando melhorar a alimentação deles, e eu com o agricultor no que ele fazia, né? O que o produtor da época em Santa Rosa plantava, cultivava? Bom, eles cultivavam enquadrados, duas filas de milho e 3 de sojas intercaladas. E no meio disso, muita mandioca, muita mandioca. Mas não era em curvas de nível, nada disso. Quando chovia, aí outra coisa, a separação entre uma propriedade e outra era uma vala. E com a chuva, essa vala virava uma barroca. Havia barrocas que nós fotografamos que era mais alto que uma pessoa, da água da chuva que arrebentava tudo. As primeiras propriedades que nós conseguimos unificar, quer dizer, unir com terraços, foi aqui em
aqui quem sai na manchinha. Fizemos 5 propriedades unidas, sem aquela buraqueira entre uma propriedade e outra. E daí começou a coisa a andar um pouco melhor do que estava. Qual é que foi o momento mais transformador para a agricultura de Santa Rosa? Bom, isso é mais tarde, não é no início. Isso foi a Operação Tatu. Então chegaremos lá. Continua teu raciocínio. Esse começo de instalação da Emater. Esse início que aí tem coisas que hoje ninguém acredita que eram assim, né? Uhum. Tanto, por exemplo, os animais, o gado leiteiro era só por leite de casa. A alfafa era só pequenos canteirinhos, porque não dava. Aqui foi o auge daquela época era o feijão miúdo. Mas o feijão miúdo passou a ser plantado apenas onde tinha sido derrubada a mata, porque a terra era mais fértil ali. Se fosse além daquela área, o feijão miúdo não dava mais. E a mata, eles cortavam e ficavam os tocos. Tanto o arado que tinha naquela época chamava-se pula-toco, porque era um arado tipo uma pá assim, puxado a bois, e tinha que passar por cima dos tocos que ficaram na lavoura. Então, essa era a agricultura da época. Quer dizer, a questão do solo deteriorado, e o mais incrível era uma terra cultivada há 50 anos já não produzia direito. Já começou a haver o êxodo rural. Jovens agricultores, quer dizer, filhos de agricultores, iam para a cidade. Iam fazer qualquer coisa ou não ficar na agricultura porque não dava certo. Até que começou a saída de toda a família para o norte do Paraná ou Paraguai. Eu tenho fotos aí, caminhões cheios, levavam uma vaquinha, 2 vaquinhas, e a família toda, a mudança toda, ficavam nas vilas não, terminava uma vila, vamos dizer, só os cachorros, mais ninguém ali, tudo vazio. Foi o grande êxodo daqui. Em que ano, Capel? Bom, isso foi além de 57, eu não sei te precisar exatamente. Já na década de 60? Exato, na década de 60. Muito bem. Até que então começou que o problema todo era o solo, mas nós não sabíamos o que fazer. Nós tinha Ilão Correia Leite no posto de Juí, um posto agropecuário de Juí. Ele tinha colocado 1 tonelada de calcário no chão, não deu resultado nenhum. A Associação Rural daí, que o Pedro Carpenedo era o presidente e eu era o vice-presidente, tinha calcário estocado há anos e não saía. Não tinha, ninguém se interessava por aquilo. Adubação, então, nem falar. Então, o problema é que as terras não estavam produzindo, e terras jovens. Enquanto a Europa produzia há anos, aqui em 50 anos já não produzia mais nada. Quer dizer, mesmo depois que nós paramos com aquela água lavando tudo e tal, mas o solo não produzia. Esse era o drama da época. E nós não sabíamos o que fazer. Nós, agrônomos, nos reuníamos lá em Juí, com o Ilon, e nos reunimos por aqui, por ali. O Pedro Carpenedo comprou para a Associação Rural um pH-metro para nós medirmos o pH do solo e tal, mas não adiantava nada. Até que, então, veio a Operação Tatu. Quer dizer, daí a Universidade Wisconsin, em convênio com a Faculdade de Agronomia de Porto Alegre, fizeram um acerto, já tinham viajado por todo o estado, menos por Santa Rosa. E daí, de Santa Rosa, tinha José Germano Stammel, um agrônomo filho daqui. Eu digo, Stammel, vem olhar a propriedade que ela falou, que o pai dela comprou ali no Ponte de Santo Cristo. Não dá nada aqui, olha aqui, ó. Ele, bom, mas tu já fizeste análise de solo? Eu fiz, mas fiz o que era para fazer. Não, mas tem que fazer análise de solo agora moderna, quer dizer, que a Universidade de Wisconsin fez. Daí foram feitas as análises de solos aqui, as primeiras foi até na granja do pai dela.
a primeira terra que se analisou. Pai da dona Ruth, É. a sua esposa. Continue. Precisava aquela terra 6 toneladas de calcário por hectare. Aí foi aquele assombro para nós todos. Uau, 6 toneladas? Né? E havia a turma do contra, agrônomos, um dos que eu me dava muito, por sinal. Não, isso é uma maluquice, vai terminar com microsolo, não sei o quê. Como pode botar essa quantidade de... Bom, daí começou a Operação Tatu. Daí pegamos 12 agricultores para fazer 1 hectare cada um com solo recuperado de acordo com a análise da Faculdade de Agronomia de Porto Alegre. E aqui, Alciso Finher, aqui, quem ia para Guia Lopes, precisou 14 toneladas de calcário por hectare. E o Pedro disse, a associação banca, a Associação Rural bancou, se botou 14 toneladas de vez, assim. Daí surgiu coisas que o agrônomo Herbert Walter Pickper tinha semeado na época que ele esteve em Santa Rosa, quer dizer, o agrônomo não, como agricultor, forrageiras que estavam no solo, a semente, mas ela não saía por causa da acidez. Aquilo passou e todos que passavam ali se viravam para ver a situação daquela terra que não produzia nada. Dava cada soja, uma beleza, e o primeiro ano da soja em terra recuperada foi um ano de uma seca terrível aqui. Mesmo assim, a soja deu dessa altura. E aí começou a Revolução Verde, quer dizer, começou-se... O parque de exposições, que naquela época já existia, todos aqueles pavilhões estavam entupidos de calcário. O calcário vinha em sacos de caçapava, se colocava ali e de lá era espalhado, quer dizer, era vendido pela Associação Rural, com o preço sempre estável, não houve nada. O Pedro não permitia isso. Pedro, que eu digo, é o Carpenedo, que era o presidente da associação. Não permitiu uma alta e foi, então, aí a terra começou a produzir. De acordo com o teu relato, nós tínhamos um produtor descapitalizado, Sim. desanimado, Sim. e com a necessidade de fazer investimentos inimagináveis de calcário. Sim. Como é que se financiou esse Isso investimento? é uma boa pergunta tua, porque daí nós fomos atrás de recursos para isso, porque ele não tinha condições de pagar esse calcário. Quer dizer, como nós lá 6 toneladas, a média por aí foi 4 toneladas em Santa Rosa. Daí se entrou, aí foi trabalho do Pedro Carpenedo. Se foi ele para Brasília, junto aos nossos bancos lá, os financiadores, para que houvesse um preço, um financiamento especial, pelo menos para aqueles primeiros agricultores. E aí houve recusa de tudo que é lado, de gente top que nós conhecíamos. Não posso fazer isso. Como é que eu vou dar só para esses agricultores de Santa Rosa? Eu tenho que dar para todo mundo? O Pedro, não, mas é só um ensaio para ver se isso funciona. Finalmente se conseguiu um financiamento, então. Graças a esse financiamento, pôde-se fazer a recuperação do solo. Senão, claro, eles não teriam condições financeiras para pagar todo esse calcário e o adubo, não era só calcário, e toda a adubação necessária para melhorar esse solo. Aí, então, começou a produção. Onde é que entra a figura do saudoso Nestor Ioste nesse processo? Bom, na época ele era o presidente do Banco do Brasil, E ele também foi contactado. Falado sobre isso, no início ele estava relutante, mas depois ele passou a aceitar a ideia, porque daí nós íamos buscar o pessoal, chegava no aeroporto de Santo Ângelo, nós trazíamos ele lá e eu tinha slides mostrando a produção das lavouras recuperadas. O cara, não, isso é história tua, isso não é verdade. Que a terra era assim, agora ficou assim. Eles não acreditavam, até que nós chegávamos na propriedade rural e um dos maiores destaques foi um Finher que tinha aqui, um agricultor antigo, velho já, mas ele, então, lá, esse era o que nós levávamos sempre para mostrar, porque o agricultor que recuperou o solo deles, e ali foi tudo que a autoridade que nós tivemos, levamos para mostrar o que estava acontecendo. Uma terra que era assim, e era assim aqui, nada produzindo, e agora produzindo aqui, entende? Isso aí foi, então,
se trouxe autoridades de tudo que é canto aqui para ver esse trabalho de melhoria dos solos. Daí esparramou, foi criado posteriormente foi criado o Procal, etc., né, que era para a melhoria dos solos de tudo que é canto. Isso foi até o Nordeste. Quer dizer, essa ideia da Operação Tatu não ficou restrita aqui, ela foi por todo o estado, porque a primeira Operação Tatu foi em Ibiruá, mas lá não houve liderança para tocar para frente. Aqui, felizmente, nós tivemos lideranças. Quer dizer, capitaneava isso na parte financeira o Pedro Carpenedo, na parte técnica eu, e daí essa coisa andou. Por que Operação Tatu? Porque se tinha que cavar buraco para tirar solos. Quando a primeira vez eu cavei lá na igreja do pai da Ruth, disseram, eles estão procurando ouro, estão procurando coisas enterradas, porque tinha que cavar buraquinhos para te mandar analisar. E a Associação Rural fez uma sacola bonitinha assim, que se botava lá a quantidade de solo que tinha que ir, e isso iam de caminhões de carga para Porto Alegre para mandar analisar. Acredita isso? Essa época foi áurea. Isso depois, claro, depois houve até um laboratório de solos aqui, mas antes, quando não existia, ia tudo a Porto Alegre de caminhão de carga. Tanta terra foi para mandar analisar. Porque daí esparramou para Tuparandi, Horizontina, para tudo que é canto aqui no entorno, e depois foi Rio Grande afora. A Operação Tatu, portanto, gerada aqui em Santa Rosa e nesta microrregião, ela mudou definitivamente o curso da agricultura. Paulo, tu tens mais ou menos o período em que nós passamos, então, nesse divisor de água, a conviver com a nova agricultura, a agricultura que passou a dar dinheiro e a fixar novamente o homem no campo. Bom, só para tu ter uma ideia, o milho produzia em 1920 2.100 quilos por hectare. Em 1950, no máximo, 1.200 quilos. Isso foi antes da Operação Tatu. Vê como ele já estava, a produção estava caindo. O solo se exaurindo. É. Isso que surpreendeu a todos, inclusive os técnicos estrangeiros, porque cargas d'água, o solo se foi assim. Mas é o nosso tipo de solo. Esse solo vermelho, a característica dele é essa. E daí, se ele não fosse recuperado, agora dificilmente nós vemos decaída de produção assim, porque sempre tem o calcário que recuperou antes e que dura uma meia dúzia de anos, aí tu põe, não digo 6 toneladas, mas põe menos, mas aquilo vai andando. E lógico, adubo, né? NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, tem que botar. Ô, Paulo, uma pergunta de leigo. Se não existisse a Operação Tatu e esse solo continuasse se esgotando e esgotado ficaria, nós teríamos tempo de recuperá-lo? Sim, claro. Mesmo depois de exaurido? Sim, porque, queres um exemplo? Havia naquela época manchas mortas, nós chamávamos. Isso antes da Operação Tatu. Nós, agrônomos, ficávamos olhando para aquilo. Por que cargas d'água? Ali não dava nada, nem mandioca. Quando a terra não dava mandioca, era o caos. Então, ali não dava nada. E no início dos tempos, daqui a Santo Ângelo, era só barba de bode. Nada mais. Só barba de bode. E no meio dessa barba de bode tinha essas manchas mortas, que nós não sabíamos o que era. E era exatamente lá que o solo já tinha se ido, entende? Que é recuperável. Agora, claro, se nós tivéssemos que esperar, vamos dizer, até hoje, para vir uma outra Operação Tatu, recém, não tinha ninguém aqui, o pessoal já tinha ido embora. Por isso a pergunta, talvez melhor formulada, em quantos anos nós teríamos um cenário de barba de bodes, tá? E naturalmente que nós não existiríamos como região num patamar atual. Quantos anos levaria para essa população ir embora, para o agricultor ir embora? Sim, porque já
no início dos tempos, eu já disse, na barca de Itapiranga nós vimos quantos passavam. Por semana, quantos caminhões com gente que ia embora daqui. Uhum. Isso teria acontecido, nós não teríamos meio rural. A cidade, sei lá, sobreviveria com alguma outra coisa, uma indústria, o quê? Mas a alimentação dessa cidade teria que vir de longe, não daqui. Bem, resumindo, essa operação Tatu viabilizou o município de Santa Rosa. Nós não teríamos o que nós temos hoje, uma cidade que logisticamente, no cotovelo do noroeste, do cotovelo do Rio Grande do Sim, Sul, né, sim, na parte sim. noroeste, consegue ser economicamente atrativo. É intangível, não é verdade, Paulo, a gente imaginar os lucros originários da Operação Tatu. No início, isso eu não trouxe, porque eu não vim preparado para a Operação Tatu, mas no início foi feito esse trabalho. Eu me lembro que Horizontina fez um trabalho muito bonito disso, antes e depois. O retorno de dinheiro da agricultura renovada para o que havia antes. Mas esses valores, eu sou ruim para números, então eu não sei te dizer. Tudo bem. Mas houve estudos sobre isso, houve. Bom, mas o estudo mais simples você pode fazer agora. Santa Rosa existe. Não existiria se a Operação Tatu não tivesse sido executada. Concordo, isso não é eufemismos ou coisa parecida, isso seria uma cidade, mas sem agricultura no entorno. Sim, alimentada por barba de bodes. Quem sabe o que não se faria com a barba de bode, né? Só o destino dirá se a barba de bode realmente mudaria para melhor a qualidade de vida que nós conquistamos. Muito obrigado pelo teu depoimento. Foi um prazer estar aqui e agradeço esse convite. Paulo Capel, que ao lado de Pedro Carpenedo, acreditaram, apostaram, insistiram na Operação Tatu, que viabilizou economicamente não só Santa Rosa, como esta micro e macro região.